A questão de por que um Deus de amor infinito escolhe não salvar algumas pessoas é intrigante e nos leva a refletir sobre a natureza do amor divino e os princípios de Deus. Embora muitos acreditem que a vontade de Deus abrange todos, independentemente de sexo, idade ou etnia, as Escrituras afirmam em 1 Timóteo 24 que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. No entanto, o que acontece com aqueles que parecem distantes dessa salvação? No vídeo, abordarei 7 perfis de pessoas que podem encontrar obstáculos em seu caminho espiritual e, portanto, podem não alcançar a salvação. É essencial refletirmos sobre esses perfis, pois podemos estar inadvertidamente enfrentando barreiras em nossa jornada para a redenção. Essa reflexão nos ajudará a entender melhor o amor divino e o processo de salvação. Embora a Bíblia afirme que todos podem ser salvos, como em 1 Timóteo 2 versículo 4, também existe uma verdade inquietante: nem todos serão salvos. Isso é um alerta, especialmente para os cristãos que frequentam a igreja, mas que podem não estar vivendo verdadeiramente em conformidade com a vontade de Deus. A Bíblia, em Mateus 7 versículo 21-22, revela que no dia do juízo, muitos que acreditam estar servindo a Deus serão rejeitados, pois suas ações não estavam de acordo com a verdadeira fé. Em 2 Coríntios 5 versículo 10, aprendemos que todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber de acordo com o que fizemos em vida. Diante disso, é crucial refletir sobre a nossa verdadeira posição diante de Deus. Estar preparado para o retorno do Senhor e viver em sua justiça imaculada são aspectos essenciais da nossa jornada espiritual. Agora, vamos considerar 7 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, podem não alcançar a salvação. O primeiro grupo são os descrentes, que não acreditam na obra de Cristo, seu nascimento, morte, sepultamento e ressurreição. João 3 versículo 16 enfatiza que a salvação só é possível por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sem essa crença, ninguém pode ser salvo do pecado e da influência de Satanás. Subestimar a simplicidade do plano de salvação por meio de Cristo é perigoso. Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que buscam a salvação por outros meios que não Jesus Cristo. João 5 versículo 40 nos alerta que alguns se recusam a vir a Jesus para obter a vida eterna. Ele é o único caminho para o Pai, como afirmado em João 14 versículo 6, e Atos 4 versículo 12 reforça que não há outro nome pelo qual podemos ser salvos. Nenhuma outra coisa, como poder, inteligência, dinheiro, aparência ou relacionamentos, pode salvar uma pessoa. Apenas o sangue de Jesus na cruz paga pelos nossos pecados. A próxima categoria de pessoas que a Bíblia diz que não podem ser salvas são os hipócritas. Jesus se dirigiu diretamente a esses indivíduos em Mateus 23 versículo 13, advertindo sobre aqueles que fecham o reino dos céus para os outros e para si mesmos. Um hipócrita é alguém que finge ser algo que não é, como o exemplo dos fariseus que, embora se apresentem como santos, não vivem conforme a fé que professam. Eles podem adorar a Deus publicamente, mas não permitem que a verdadeira vida de Cristo se manifeste em suas ações. Em Lucas 18 versículo 9 e 14, Jesus conta a história de um fariseu que se via como justo, em contraste com o publicano que, humilde, pedia perdão. Essa passagem ilustra a importância da humildade e da verdadeira devoção. Efésios 2 versículo 8-9 nos lembra que a salvação é pela graça, por meio da fé, e não algo que possamos conquistar ou nos vangloriar. A quinta categoria de pessoas que a Bíblia diz que não podem ser salvas são os apóstatas, aqueles que, após conhecerem a verdade de Cristo, se afastam e se rendem ao mundo. Pedro 2 versículo 20 e 22 descreve esses indivíduos como estando em uma condição pior do que antes, comparando-os ao cão que volta ao seu vômito. Esses são os que brincam com os princípios cristãos, como o batismo e a frequência à igreja, mas, no final, retornam ao mundo e suas tentações, revelando que nunca tiveram verdadeira fé. A última categoria que veremos são os blasfemadores. Em Mateus 12 versículo 31-32,
Jesus adverte que todo pecado e blasfêmia podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta vida nem na vindoura, alertando-nos sobre a gravidade desse pecado irreversível. Blasfemar contra Deus, zombar do Espírito Santo e menosprezar sua manifestação são considerados pecados gravíssimos. De acordo com Mateus 12, versículo 31-32, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado imperdoável. Por isso, devemos ter cuidado com nossas palavras e evitar associações que falem contra o mover de Deus, pois isso pode levar à prática desse pecado irreversível. O último grupo de pessoas que, segundo as Escrituras, não pode ser salvo são aqueles que já morreram. Muitos buscam líderes religiosos para orações por entes falecidos, mas a Bíblia deixa claro que, após a morte, não há mais possibilidade de salvação. Hebreus 9, versículo 27 afirma: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso significa que o destino eterno de uma pessoa é selado no momento de sua morte, não havendo lugar para intercessões póstumas ou conceitos como o purgatório. A salvação só pode ser alcançada enquanto estamos vivos, e por isso é essencial entregar a vida a Jesus sem demora. Muitas pessoas se perguntam: por que alguns não são salvos, se Deus é amor? A resposta está no fato de que Deus não comprometerá sua justiça para salvar alguém que escolhe rejeitar seu sacrifício. O maior ato de amor foi quando Deus enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós, mesmo quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, versículo 8. Após esse sacrifício supremo, quem se recusa a crer e seguir a Cristo está rejeitando a única salvação disponível. Diante disso, faço uma pergunta: você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Se não, este é o momento ideal. O arrebatamento é um evento profético certo de acontecer, embora o momento exato permaneça desconhecido. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 e 17 descreve como, ao som da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Será um evento glorioso e uma promessa para todos os que depositaram sua fé em Cristo e se afastaram do pecado. Algumas pessoas acreditam que o arrebatamento acontecerá mais de uma vez, dando uma segunda chance para os que forem deixados para trás. No entanto, a Bíblia não apoia essa ideia. O arrebatamento será único, e aqueles que não estiverem preparados enfrentarão o caos e a perseguição do Anticristo. Por outro lado, os que forem arrebatados desfrutarão da eternidade com Cristo e escaparão do juízo que virá sobre a terra. O relacionamento entre os arrebatados e Cristo será eterno, e eles não apenas escaparão do inferno, mas viverão plenamente a promessa da vida eterna. 1 Coríntios 15, versículo 26 afirma que o último inimigo a ser destruído é a morte, e aqueles que forem levados para estar com Cristo nunca mais experimentarão sofrimento. Esse é um dos maiores motivos para nos prepararmos espiritualmente, mantendo nossa fé firme e nossa comunhão com Deus inabalável. Convido você a refletir sobre essa verdade e a fortalecer sua fé. O arrebatamento não é motivo de medo, mas de esperança para aqueles que estão em Cristo. Que essa mensagem te inspire a buscar ainda mais a presença de Deus e a garantir sua salvação enquanto há tempo. O termo arrebatamento descreve um evento crucial nas Escrituras, onde Deus removerá todos os crentes em Cristo da terra antes do período da tribulação. Embora a palavra arrebatamento não apareça explicitamente na Bíblia, diversas passagens apontam para esse evento profético, como encontramos nos Evangelhos e nas Epístolas do Novo Testamento. Uma confusão comum é a crença de que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são o mesmo evento. No entanto, as Escrituras deixam claro que são ocorrências distintas. No arrebatamento, os crentes encontrarão Jesus nos ares, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16-17, enquanto na segunda vinda, Cristo retornará à terra com os santos arrebatados para estabelecer seu reino e derrotar Satanás. Apocalipse 19 e 20. Além disso, há diferenças importantes entre esses eventos.
O arrebatamento será instantâneo, num piscar de olhos, 1 Coríntios 15 versículo 52, enquanto a segunda vinda será visível para todos, Mateus 24 versículo 27. Outra distinção é que o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento, sem sinais específicos precedendo, ao passo que a segunda vinda acontecerá após o cumprimento de eventos proféticos. Embora existam diferentes interpretações sobre o arrebatamento, a Bíblia continua sendo a fonte mais confiável sobre os acontecimentos do fim dos tempos. Portanto, é essencial que os crentes estejam preparados e firmes na fé, aguardando a promessa do Senhor. Jesus sempre nos ensinou que nos últimos tempos a humanidade estaria cada vez mais fria e distante dos verdadeiros valores espirituais. Ele nos alertou que o amor se esfriaria no coração de muitos, e que os conflitos e injustiças se tornariam cada vez mais comuns. Ao longo dos séculos, testemunhamos o cumprimento dessas palavras. Guerras, fome, desastres naturais e o crescimento da maldade são sinais claros de que vivemos tempos desafiadores. Contudo, Jesus também nos deixou um ensinamento fundamental. A fé e o amor ao próximo nunca devem ser esquecidos, pois são eles que nos sustentam em meio às adversidades. Ele nos exortou a perseverar, a manter nossa fé inabalável e a praticar o bem, independentemente das circunstâncias. Mesmo diante das dificuldades, devemos lembrar que Deus está no controle de tudo e que, no momento certo, sua justiça prevalecerá. Portanto, mais do que nunca, devemos seguir os ensinamentos de Cristo, viver com compaixão e fortalecer nossa relação com Deus. Somente assim estaremos preparados para enfrentar os desafios destes tempos, e acima de tudo, para a vida eterna ao lado do Senhor.